Bom dia. Hoje, sexta-feira, dia 26/6/2020, são 7 horas da manhã. Estamos iniciando o último Today desta semana. Today é um momento que nós separamos das 7 horas da manhã até as 8 horas para que a gente possa conversar sobre saúde, ajudar as pessoas a resolverem alguns dos seus problemas, dar um direcionamento. Nosso propósito de estarmos aqui de segunda a sexta, às 7 da manhã, é justamente esse: bater um papo agradável com vocês, escolher uma pessoa todos os dias para que a gente possa ter esse momento e conversar sobre saúde. Eu estava lendo há pouco algumas matérias, mais uma vez sobre a questão desse coronavírus, um negócio que, segundo uma pesquisa da Fiocruz, parece que não vai embora nunca mais do Brasil. A Fiocruz ela lançou um comunicado baseado em pesquisa de que nenhum estado brasileiro tem conseguido fazer o controle ainda da doença. E parece que nós atingimos o número máximo de casos, porém, nós vamos permanecer com esse número diariamente. Isso é um problema, porque nós não temos conseguido reduzir a nossa curva. Parece que vamos manter um platô por um determinado tempo, um platô bem elevado de número de casos. E, obviamente, o número de mortalidade está diretamente relacionado ao número de casos. A Fiocruz também ainda diz que o Brasil tem testado muito pouco, e essa questão de testar pouco faz com que a doença continue se disseminando, porque você não consegue fazer um controle de quem são as pessoas que estão disseminando a doença. Isso é complicado. Outra questão é que nós estamos vendo um processo de interiorização da doença, onde vários estados já têm superado o número de casos no interior do que o número de casos já presente nas capitais. Isso é muito preocupante também, porque nós sabemos que as cidades do interior geralmente têm uma saúde, um sistema de saúde mais precário do que as capitais. E quando a gente percebe que a doença tem ido para o interior e se alastrado de uma maneira muito grande no interior, isso pode aumentar o número de mortalidade, porque a saturação no sistema de saúde no interior ocorre muito mais rápido do que numa capital. A gente entende que as capitais elas estão mais preparadas do que o interior para poder tratar essa doença. E a gente tem uma preocupação muito grande com essa questão da interiorização da doença. Então, é bem preocupante. A Ariane Borges até comenta aqui que no interior de Goiás está crescendo. E a gente percebe alguns estados que estavam até bem controlados, como Mato Grosso do Sul, tinha poucos casos, mas aumentou de uma maneira absurda o número de casos. E os estados do Sul, que já haviam promovido flexibilizações e tudo, tiveram que dar um passo atrás. E aí estava lendo também que alguns serviços pode ser que tenham que ficar fechado por até um ano. E eu fico pensando o caos que não vai ser na economia também, quando a gente observa, por exemplo, a orientação de que academias fiquem fechadas por até um ano. Isso vai ser um caos, porque primeiro você vai ter muitos profissionais de saúde, de educação física que não vão poder exercer sua profissão com as academias fechadas. Só serviço online não vai ser o suficiente, provavelmente, para a manutenção desses profissionais. Isso é desesperador. Outra questão é que os donos das academias provavelmente venham quebrar. E outra questão é que as pessoas que são indisciplinadas não vão fazer atividade física se as academias não estiverem abertas. Então, veja, é muito preocupante. Enquanto nós não começarmos a fazer uma testagem mais elevada no Brasil, nós vamos ter uma dificuldade muito grande de fazer o controle dessa doença. Só que o Brasil não é um país como Itália, Espanha, Portugal, Alemanha, Reino Unido, que são países muito menores, onde o tamanho de alguns deles é o tamanho de um estado brasileiro. Então, nós temos um país com tamanho continental, e isso dificulta muito o controle da doença. Lá no início dessa pandemia, eu disse que o comportamento da doença no Brasil seria muito diferente do que nós estávamos vendo nos países europeus e também em alguns países asiáticos, porque o Brasil tem um tamanho continental e, segundo, nós temos uma população que não sabe respeitar regras. Infelizmente, isso é uma realidade. A disciplina dos asiáticos fez com que eles tivessem um controle melhor da doença. Nós somos muito indisciplinados como
povo, né? Não estou falando nem eu nem você, mas estamos falando como nação. Somos indisciplinados. E isso é um grande problema, um grande problema. Se nós não criarmos juízo, em primeiro lugar, em segundo lugar, né, não tivermos um número de teste maior, nós teremos uma dificuldade muito grande de fazer o controle da doença. E ainda continuamos, né, com o Ministério da Saúde, onde nós temos um interino, né, onde não é médico, e por mais que ele entenda de logística, ele não entende de saúde, né, nada contra o Pazuello, que tem, né, tentado com todas as forças também desempenhar a função dele, mas nós percebemos que a falta de um médico que saiba como se comporta, né, pandemias ou epidemias, né, e um Ministério da Saúde organizado baseado em funções técnicas, isso eu acho que tem dificultado ainda mais o controle dessa doença no Brasil. Mas não podemos também ficar culpando somente, né, o presidente e toda a sua equipe, enquanto nós muitas vezes não fazemos a nossa parte. Então isso é muito importante. Isso é muito importante. Precisamos fazer a nossa parte, tá? Isso é fundamental. Bom, espero que nós criemos juízo e que tenhamos então, né, sucesso na luta contra essa doença. Mas os dados da Fiocruz não apontam para coisas muito boas, não. Então, é muito preocupante e vamos ver o que a gente consegue fazer com relação ao tratamento dessa doença. Vou escolher aqui uma pessoa para a gente poder conversar. Vamos ver aqui o que nós conseguimos com essa pessoa aqui. Sejam todos muito bem-vindos, pessoal que está entrando agora, né? Realmente, e que Deus nos ajude. Isso é o mais importante. Sem falar do desvio de verbas, né? Foi citado aqui pela Emília, verdade, Emília. Ainda tem mais esse problema aqui, né, no Brasil. Um probleminha que não é tão simples assim de resolver, né? A gente vê que aí, os Estados Unidos, por exemplo, ele foi um país que foi colonizado. O Brasil foi um país que foi explorado. Então, o comportamento, né, nosso como nação vem lá da nossa origem, né, de quando nós só tínhamos índios aqui, os portugueses vieram, né, com a finalidade de explorar o Brasil e não colonizar o Brasil. E Mendes Sá foi o maior corrupto que teve na história de Portugal e foi ele que veio para colonizar aqui o Brasil. Então, é meio complicado nossa situação aqui. Mas isso é uma coisa que vem de anos, mas não quer dizer que precisamos continuar no mesmo sistema, né? A gente tem a possibilidade, então, de fazer a mudança, porque eu e você somos seres que pensamos e temos condições de fazer escolhas diferentes. Não precisamos ficar aí dependendo, né, do que o governo faz para nós. Bom, deixa eu convidar aqui uma pessoa para que a gente possa conversar. Escreve aí, pessoal, quem quer participar para eu poder chamar você. Vamos tentar aqui, ó. Tentar chamar a Daiane. Vamos ver se vai dar certo aqui mais uma vez. Chamei uma primeira vez, não deu certo. Vamos ver se agora vai. Eu vou no privado depois hoje e talvez eu tenha um tempo de conseguir responder algumas mensagens. Essa semana foi uma semana muito corrida, como tem sido as outras também, né? Nós continuamos fazendo aqui muitos trabalhos online e isso tem demandado muito tempo e está difícil de eu conseguir responder mensagens. E ainda mais a gente está cuidando lá das pessoas do desafio, então tem que fazer leitura de exames, tem que dar suporte para eles, né? Tinha um pessoal dos cursos, tanto de imunidade quanto do sono, que os primeiros que entraram, nós ficamos um mês cuidando deles também. Então aí nós estávamos cuidando dessas pessoas através de encontros pelo Zoom e foi bem puxado, mas tem dado certo. Bom, vamos ver aqui então quem que a gente vai conseguir chamar. Vamos ver se eu consigo falar com a Marta. Vamos ver se dá certo.
Opa, será que vai dar certo? Marta já está Uhum. pronto. Oi, Bom dia, tudo bem? bom dia. A hora que você conseguir depois, Marta, estar numa posição onde a gente consiga enxergar melhor, porque o povo fica cobrando depois, viu? Eles querem ver com quem que eu estou conversando. Ué, gente, mas não tá aparecendo. Eu tô te vendo. Uhum. Talvez a sua câmera esteja virada, né, com a câmera traseira e não a frontal. Mas aí é só clicar na tela lá em cima do lado esquerdo, geralmente tem ali duas flechinhas, você aperta e ela vira para você. Mas ele ainda Peraí um pouco. está carregando aqui também, eu acho. Bom, enquanto você vai tentando fazer isso, Marta, para a gente já ganhar tempo, já Tá vai bom. descrevendo um pouquinho do caso para mim e em que eu posso te ajudar, por gentileza. Então, tô recomeçando assim, né? Uma reeducação alimentar. Uhum. Recomeçando quer dizer que em algum momento você já tentou. É isso? Sim, sim, já tentei em algum momento. E eu tô assim tentando colocar alguns alimentos crus com cozido, mas às vezes eu me sinto um pouco perdida porque a gente ouve assim muita informação. E qual é a certa, a verdadeira? A gente tem, às vezes eu tenho dúvida, entendeu? Aí eu não sei, na verdade, Cortou um pouquinho, deixa eu ver o que que é. coisa. Então eu gostaria de ter certeza. Olha só que legal, a Joelma escreveu aqui, Marta, que já perdeu 5 quilos em 4 semanas, assistindo, Caraca. buscando as tentações, né? E aí você Ah, começando esse processo ou recomeçando esse processo de educação alimentar, com qual finalidade, sim. Marta? Então, eu quero perder, né? E manter a minha saúde, porque eu já tenho 38 anos, Uhum. né? Eu fui num doutor e falou assim, ó, você já tá na meia idade. Então, eu tenho que manter, na verdade, né? Não só emagrecer, mas assim, me manter no meu peso, que vai ser bom para minha saúde. Eu sinto algumas dores no joelho e nas pernas. Apesar de eu caminhar bastante, então, mesmo assim. Então, sente dores nas pernas mesmo fazendo caminhada. Mesmo fazendo caminhada. Ontem eu fiz uma caminhada e cheguei, ó, um pé esquerdo inchou um pouco, doeu. E Uhum. eu não fiquei assim, sem entender até o porquê. Mas quando eu forço demais, correr eu não corro porque dói demais. Então, eu só acho que parece que as minhas pernas vão assim quebrar, quebrar. Mas eu caminhar, eu caminho. É claro que respeitar o limite, Marta, é muito importante. Isso é fundamental, Sim. né? Me conta dois dados aí, por gentileza. Sua altura e seu peso, Marta. Então, eu tenho 1,64 e estou pesando 75, se eu não me engano. 75. Tá, ok. Temos aí talvez uns 10 quilos para pensar em reduzir, né, baseado. Aham. Exames onde você fez percentual de gordura, você não tem, né? Assim, sobre esse exame eu não fiz, não. Agora, em relação aos exames que pedem, hemograma, Uhum. tá assim, deu tudo normal, entendeu? O que eu tenho é pressão alta. Infelizmente, eu não sei se dizem que é genético, alguns outros não, mas a minha família toda é na pressão alta. Uhum. Faço uso de medicamento, hidroclorotiazida e o alondipino. Você faz uso desses dois, então. Faço. Teve uma vez que eu recebi um paciente, Marta, e Ah, ele chegou no consultório, era a primeira consulta do dia. Ele chegou com um sim. calhamaço de exames, uma pasta assim, e jogou em cima da mesa e disse assim, ó, eu sou hipertenso, Ah, minha mãe é hipertensa, meu pai é hipertenso, meus irmãos são hipertensos, já tem até sobrinho hipertenso, o que você pode fazer aí? hum, Aí eu virei para ele e ah, falei, bom dia, né? Ele nem tinha me cumprimentado, ficou meio sem graça até.
e começamos a conversar sobre as prováveis causas de uma hipertensão. Eu fui passando para ele vários aspectos que têm a ver com o controle da pressão sanguínea. Até que, com um certo Sim. momento, ele bateu na mesa assim e disse: já chega. Eu falei: já chega do quê? Ele falou: não, já chega, você já me convenceu. Realmente a minha hipertensão é genética, herdei todos os maus hábitos da minha família. Ou seja, É, nós muitas vezes, Marta, continuamos sim, reproduzindo, né, aquilo que recebemos como um padrão na nossa infância. E esses erros que muitas vezes nossa família cometeu e abriu uma porta para o aparecimento da doença, faz com que eu também tenha os mesmos resultados que a família se eu não mudar, né, os meus hábitos, se eu não promover um estilo de vida diferente do que a minha família tinha. Então é importante a gente analisar que genética não é predestinação, que muitas vezes nós estamos reproduzindo hábitos e esses hábitos abrem a porta para que a gente possa desenvolver as mesmas doenças, né? E no caso desse paciente, quando ele teve essa percepção e começou a promover mudanças no estilo de vida dele, ele controlou a doença, né? Então veja que não era algo genético, né, com relação à parte de cromossomos, né? Não era algo sim. que tinha a ver com os 44 cromossomos autossômicos que a gente herda, mas tinha a ver, né, com Com realmente a parte hábitos, genética, mas hábitos que foram herdados, né? hábitos errados. Então, eu tô só notando que a família toda então, tem pressão alta, né? Ok. Mas É. algum outro problema de saúde, Marta? Além disso, não, é só a pressão mesmo, medicamento, pressão. E assim, é só isso mesmo, acima do peso. Ok. Hidroclorotiazida, né? Você falou que faz uso, e anlodipino, né? Cortou um pouquinho, Marta. De vez em quando está cortando. Para mim, aparece Tá ainda que você está estabelecendo a conexão. Então, a internet sua provavelmente não esteja funcionando tão bem, mas nós vamos seguir sempre. aqui, Sim, sem problema. tá. Bom, você só faz caminhada então, né, Marta? Não faz uma musculação. Não, faço. Eu comecei a fazer aerolite. Uhum. Aerolite. Aí, pelo fato da minha perna doer bastante, como eu falei, então a parte do polichinelo, a parte de pular, eu me limito muito. Eu não forço, porque eu percebi que se eu forçar, a perna não. Aí eu não tenho como caminhar. Primeiro eu faço o aquecimento, faço alongamento, faço aerolite, depois vou caminhar. Certo. Atividades de resistência, Marta, são muito importantes, além do aeróbico, para que a gente possa ter o ganho de massa muscular. Todas as Sim. vezes que a gente fala em redução de peso, as pessoas geralmente ficam muito focadas na questão do alimento. E realmente, a alimentação tem um papel muito importante quando a gente pensa em redução de peso. Afinal de contas, só aumentamos de peso porque cometemos erros com relação ao consumo, né? Obviamente. Isso daí faz parte. Se não tiver sobra de calorias, não tem como a gente ter aumento de peso. Se a gente imagina, come menos calorias do que precisa, como é que vai aumentar de peso? Isso é impossível. Então, com certeza, houve erros, né, no padrão de alimentação. Eu acho que vale muito a pena você estar buscando novamente fazer essa questão da reeducação alimentar. Vamos falar daqui a pouco sobre alimentos e combinações. Só que tem coisas muito importantes no estilo de vida de uma pessoa que precisam ser consideradas também quando ela pensa em reduzir o peso. Veja, um aspecto é já estar acima do peso, porque isso gera resistência insulínica. O que quer dizer isso? Resistência insulínica quer dizer que nós dificultamos o trabalho da insulina. A insulina é um hormônio que é produzido no nosso pâncreas pelas células betas, que são as células responsáveis pela produção desse hormônio que faz o transporte da glicose na corrente sanguínea. Quando nós vamos Sim, aumentando de peso, Marta, existe uma tendência de que a gordura vá se acumulando em volta das células e impeça a insulina de promover o seu trabalho. Como que isso acontece? tá. Quando você, por exemplo, Ah, onde você mora, Marta? eu tô em Cariacica, eu no Espírito Santo. Espírito Santo. Cariacica, que você vai falar? Isso. Tá bom. Então, imagina que você saia da sua casa e vá para o centro da cidade, tá? E vai de Sim, carro. Quando você vai de carro para o centro da cidade, uma coisa que é importante para você é encontrar uma vaga de estacionamento, na é verdade? sim, Se não encontrar uma vaga de estacionamento, não tem como você descer do carro para ir resolver as suas questões ali no centro de Cariacica. A insulina verdade. fosse um carro que faz o transporte de um passageiro. E esse passageiro é a glicose.
Conforme, então, a insulina chega até a célula-alvo, ou seja, chega ao destino final, ela precisa encontrar uma vaga de estacionamento. É um receptor. Esse receptor de insulina, né, todas as células têm, e quando a célula, então, tem o receptor de insulina, a insulina chega, estaciona ali, e a glicose, que é o passageiro, tem possibilidade de entrar dentro da célula. Quando a gente começa a Entendi. ganhar peso, nós vamos acumulando uma camada de gordura em volta da célula e escondemos essa vaga de estacionamento, ou seja, esse receptor de insulina. A insulina chega até a célula, não encontra a vaga de estacionamento e traz o passageiro de volta para a corrente sanguínea. E o que vai acontecer? Você vai tendo um Uhum. aumento de glicose na corrente sanguínea. Seu organismo não gosta dessa situação, não, porque isso daí já é um Ah, quadro de diabetes. O fígado é um órgão que não precisa desses receptores de insulina para que a glicose possa entrar. Então, ela tem entrada livre, né, dentro do fígado. sim. Então, a glicose que voltou para a corrente sanguínea vai para dentro do fígado e o fígado olha para ela e fala assim: o que você está fazendo aqui? Olha, não consegui ir lá para o meu destino. Fala, então, vamos dar um jeito de rearmazenar você para que quando a gente precise novamente de energia dentro da célula, eu possa ter você armazenado aqui para que a gente disponibilize então para a célula. O fígado tem duas formas de fazer esse processo de armazenamento. O primeiro Ah, é transformando essas glicoses em glicogênio, que é como se fosse um carboidrato complexo que só armazena glicose. Então, o propósito é agregar glicose ali, ocupando menos espaço e guardar dentro do fígado. Isso serve para que a gente possa, então, suprir a necessidade de calorias no momento que a gente está em jejum, que a gente não está comendo. A segunda sim. forma é transformar boa parte dessa glicose em triglicerídeo. E o triglicerídeo é um tipo de gordura que vai ser armazenado basicamente na região abdominal. Então veja que conforme a gente vai ganhando peso, a gente vai tendo dificuldade de lidar com a insulina. E essa dificuldade faz com que a gente aumente de peso. Então eu preciso gerar duas coisas. Obviamente a redução Ah, do peso, mas para gerar a redução do peso, eu preciso fazer com que essa glicose entre dentro da célula. Por isso, a atividade ah, física, tanto a caminhada quanto uma atividade aeróbica, anaeróbica, ela é sim. importante. Como que cada uma das duas Aham, funcionam nesse processo, Marta? Quando eu faço uma atividade aeróbica, eu gero necessidade dentro das minhas células e eu forço a entrada da glicose. Então, eu tento expor esse receptor para que a insulina se ligue e a glicose entre dentro da célula. Então, esse é um aspecto muito importante para nós. Agora, sim. quando eu faço exercício de musculação, de resistência, mesmo que esteja utilizando o peso do meu corpo, ou utilizando um saco de arroz de 5 quilos que eu tenho em casa, uma garrafa, né, de água que eu encho lá e tenha 5 litros, por exemplo, de água que corresponde a 5 quilos e eu vou fazer exercício em casa, esses exercícios que eu estou fazendo, ele faz com que eu tenha a possibilidade de ganhar massa magra, músculo. E isso é muito importante. Como o seu médico já disse, você chegou na meia-idade, 38 anos, né? Isso, né? 38, né? Anotei certo. Opa, travou um pouquinho para a Marta. Daqui a pouco ela vai responder. E então, quando a gente chega na meia-idade, Marta, o que que acontece? A gente já tem uma tendência a ter uma diminuição da massa muscular. Opa, ela caiu aqui. Caiu. A Marta caiu. Agora eu vou chamar novamente aqui, ó. Vamos ver se agora aparece a Marta também, né? A Marta estava escondida no escuro, eu não conseguia ver. Então veja, Ah, quando a... Opa, agora você apareceu, Marta, legal. Ainda está travando um pouco. A gente sabe que a internet no Brasil é um caos, mas a gente vai levar é um carro. desse A jeito. minha também é um pouco fraca. Ah, Não tem problema, Marta. Aqui para nós não precisa que a gente tenha a melhor internet do mundo, mas que a gente tenha disposição de contar o caso e estar interessado em mudança. É isso que eu quero. Não quero internet 100% perfeita, não importa. A gente lida tá. com dificuldades aqui. Então, Marta, eu estava dizendo assim, ó, quando a gente chega na Sim. meia-idade, 38 anos, 40 anos, Eu- já existe uma tendência a ter uma redução de massa magra. Uma redução de massa magra. Então, veja, eu preciso que nesse momento de processo de reeducação ah, alimentar, você também crie a consciência de que os exercícios de musculação, com a resistência do próprio peso do corpo, se for o caso, sejam aplicados, né, na sua vida para que você aumente a possibilidade de emagrecer de maneira saudável. Porque o que a gente sim. percebe é que a maioria das pessoas, elas
emagrece, consegue emagrecer, mas não consegue sustentar o resultado que tiver. E quando você fala para mim assim, eu estou aí tentando fazer uma nova reeducação alimentar, quer dizer que em outros momentos já foi buscado fazer essa Sim. reeducação e não conseguiu sustentar a reeducação e provavelmente também não sustentou o resultado de emagrecimento que já havia tido, né? Aí essa história de você ter Várias. falado que a sua médica falou que você está com 38 na meia idade, o pessoal está se achando velho agora com 40, 41. Não, eu fiquei assim, eu fiquei chocada. Repetiu 3 vezes. Você está entrando na. Como é que é mesmo, gente? Na meia-idade, na meia-idade, na meia-idade, eu fiquei Tá, triste. mas é que essa questão de meia idade, o que a gente precisa pensar é o seguinte: a média Ah, de vida no Brasil de mulheres são 76 anos, então 38 é a metade dessa expectativa de vida média aqui no Brasil. Então, o que ele está querendo dizer é o seguinte: que você já gastou metade do combustível que você tinha. Tem metade ainda. nossa, Mas não quer dizer que a gente esteja morrendo, quer dizer que tem muita lenha para queimar. Tem metade da lenha. verdade. Aí eu acredito que aí você tem que envelhecer agora com a qualidade melhor ainda. Se não teve, eu acredito que agora é o tempo de mudança também, né? Também acho. Eu acho que em todo momento a gente tem a possibilidade de mudar e colher resultado, né? Mas isso não quer Sim, dizer que sim. a situação esteja ruim, não. A minha tia, por exemplo, ele mora Ah, na Argentina, ela teve o coronavírus, com 92 anos resistiu, está lá firme e forte, ó, 92. graças a Então, Deus. na meia idade dela é um pouco mais elevado, não seria 38 nesse caso, né? Então, assim, a gente Sim. precisa se cuidar e dá para ter uma longevidade grande. O meu bisavô viveu 100 anos e 15 dias, então a meia idade para ele só chegou com 50 anos, né? É. Então é o cuidado que nós temos, né? Então isso é muito Sim. importante. Nossa, o chat aqui enquanto eu estou falando tá pegando fogo, tá engraçado até. Estão me chamando de velha. Você botou fogo Ai, ai. na discussão aqui, Marta. Oh, meu Deus. Então, veja, essa questão da atividade física, ela é muito Sim, importante, mas não só o aeróbico, mas principalmente a musculação. Depois que a gente passa dos sim. 35 anos, existe uma tendência natural à redução de massa magra, né? E aí, Sim. nesse caso, a gente precisa realmente da musculação. E quando eu lia hoje essa matéria, né, falando da pesquisa da Fiocruz, dizendo que talvez nós tenhamos que manter academias fechadas por um ano, e olha, isso é Nossa, desesperador, né? Eu estou muito sim. preocupado com os profissionais de educação física, estou preocupado também com as pessoas Também. que só fazem atividade física se tiver uma academia. Isso é um caos que a gente vai imaginar, né? Eu tenho bastante amigos que são profissionais de educação física, até vi um deles, né, que é um fisiculturista de Curitiba, fazendo lá uma revolução, conversando com o prefeito, juntando o pessoal para tentar resolver essa questão, para as academias abrirem. Porque se outros serviços de saúde, outros serviços já estão funcionando, um serviço que é de saúde, que ajudaria a melhorar a imunidade, Sim, talvez possa funcionar também, não é verdade? Se a com gente está certeza. liberando coisas que não são, entre aspas, prioritárias para a vida, imagine algo que é prioritário para a vida. Então, a gente precisa saber como conduzir o caso, mas eu vejo que atividades de saúde, elas são prioritárias para a nossa saúde, são Sim, prioritárias para que a gente possa ter uma melhor imunidade e a academia faz parte desse serviço. Como trabalhar esse aspecto? Não sei. Talvez todo mundo tendo que fazer uma testagem antes de ir para a academia, apresentando um laudo, mas é preciso bolar uma estratégia porque exercício físico é algo que aumenta em muito a nossa imunidade. Aumenta de com três formas: ajudando no controle do peso, também faz com que a gente melhore a circulação sanguínea, e isso melhora a imunidade, porque leva mais nutriente, leva oxigênio, leva água, retira a toxina das células, então isso é muito importante. E além disso, a atividade física já é provada que ela faz com que a gente consiga ter um sistema de comunicação melhor entre as células do sistema de defesa. Então, qualquer combate de doença para quem faz atividade física é muito mais efetivo e melhor do que para quem não faz atividade física. E talvez se a então. gente não abrir esse sistema, né, de cuidado de saúde, que são as academias nesse momento, a gente pode ter mais prejuízo, né, do que benefício. Então, assim, a gente tem que, de repente, olhar com outros olhos e entender que é algo importante. E eu vejo que nós vamos ter que bolar uma forma diferente. Eu vi que nos Estados Unidos uma academia bolou uma forma diferente. Ela fez cabines, né? Cabines onde as pessoas vão para a academia e elas fazem na sua cabine a sua atividade física, a aula que a professora dava, que era todo mundo ali no mesmo ambiente, cada um tem a sua cabine e aí eles estão fazendo atividade física dessa forma.
Ó, a Marta caiu de... E aí, vamos chamá-la de novo. Cadê a Marta, meu Deus? Cadê Marta? Cadê você? Sumiu a Marta aqui agora. Deixa eu procurar ela aqui, ó. Então, eu vejo que é algo muito importante. Nós vamos precisar bolar um sistema diferente, mas vai precisar voltar. Sumiu a Marta. Deixa eu ver se ela não apareceu por aqui ainda. Olha, minha amiga Sol dos Estados Unidos está aqui conosco, legal. Então, nós vamos ter que ter algum sistema, mas vai ter que voltar a funcionar em algum momento. Bom, enquanto a Marta não aparece aqui para mim, eu vou continuar falando sobre o caso dela, tá? Então, a Marta apresentou para nós essa questão, 38 anos, precisa emagrecer, está por volta de uns 10 quilos acima do que seria um peso considerado ideal para ela, mas ela disse que está novamente tentando um processo de reeducação alimentar. E aí eu comecei justamente trabalhando o caso dela, mostrando que a atividade física para ela é muito importante. Ela precisa fazer atividade física, porque isso vai ajudar a ela aumentar a taxa metabólica basal. O que é essa taxa metabólica basal? É a quantidade de calorias que nós gastamos ao dia. Então, quando eu faço uma atividade física aeróbica, eu acelero o meu metabolismo no que a gente chama de pós-treino, e isso pode manter o nosso metabolismo acelerado por até 48 horas. É um dado interessante. Porém, quando eu faço musculação, eu acelero para sempre. Acelero para sempre. Quanto mais músculo eu tenho, maior a minha taxa metabólica basal, mais calorias eu vou precisar comer para manter aquele meu peso e, obviamente, fazendo um controle da alimentação, isso favorece muito a redução do peso. A redução do peso. Outro dia eu estava conversando com uma fisiculturista brasileira que mora na Suíça e ela está agora com um percentual de gordura de 20%, mas ela tem muito músculo e agora ela está se preparando para uma competição. E ao se preparar para essa competição, a tendência é que ela reduza para 10 a 12% o percentual de gordura dela. E quanto mais músculo a gente tem, mais fácil é a gente queimar a gordura e conseguir depois estabilizar num peso saudável. 20% de gordura é considerado ótimo, né, para uma mulher. E para um homem já estaria bem próximo do limite. O limite para um homem, né, é menos de 15%. Então, aí para homem já estaria um pouco acima, mas para mulher está ótimo, que até 25% é considerado normal. Então, esses aspectos são muito importantes para que a gente considere. Quanto mais músculo eu tenho no meu corpo, mais fácil é fazer o controle. Agora, vamos para um outro detalhe importante para quem quer reduzir peso. É a questão do sono. E aí eu não consegui falar com a Marta. Ela caiu e eu não estou conseguindo restabelecer o contato com ela. Mas eu queria muito saber como que é a questão do sono da Marta. E por isso eu vou dar dicas como se ela não dormisse no horário correto. Mas o sono, ele é muito importante para nós e ele tem vários aspectos importantes no processo do emagrecimento. Veja, um aspecto muito importante que o sono tem é o seguinte: no primeiro tempo de sono, que o nosso sono é dividido em dois tempos, primeiro e segundo. No primeiro tempo de sono é onde nós produzimos o GH. O GH ele é muito importante. Como eu quero que as pessoas aumentem a quantidade de músculo, é justamente através da ação do GH, nesse primeiro tempo de sono, que vai das 21h30 até as 2 da manhã, que a gente vai liberar o hormônio que vai construir a musculatura. Então, quando eu, por exemplo, faço uma atividade física durante o dia de musculação, eu lesiono o músculo, mas a reconstituição desse músculo mais forte com hipertrofia acontece enquanto eu estou dormindo. Então, veja, o sono é algo muito importante, muito importante. E aí, olha uma coisa importante. Se a gente começa a observar a vida de atletas, né? Os atletas de alto rendimento, aqueles que realmente são atleta e não picareta, porque tem um monte de picareta que faz atividade física e diz que é atleta, né? Que não controla peso, que bebe, que fuma, que não faz, né, um controle do sono. Então, os atletas, realmente, aqueles que buscam seu melhor desempenho, algo que para eles é prioritário é a questão do sono. E eu, outro dia, estive lendo, aí faz uns 2 anos quase, uma matéria falando sobre o Tom Brady, né, o marido da Gisele Bündchen. E ele estava dizendo que, para ele manter, né, o corpo dele jovem por mais tempo e aumentar, né, a longevidade dele no esporte,
algumas coisas eram importantes. Uma delas, a alimentação. Depois nós vamos falar sobre alimentação. A outra era a questão do sono. Sabe qual que é o horário de sono lá na casa da Gisele Bündchen e do Tom Brady? 20 horas. 20 horas é o horário que eles já estão se preparando para ir para a cama. E sabe, esse cara mudou de time agora, né? Ele saiu lá dos Patriots e foi para um outro time nos Estados Unidos para jogar o futebol americano. E ainda, né, com 40 anos, 40 e poucos anos, acho que ele já tem 41, com um desempenho espetacular no esporte. E ele acredita que boa parte do desempenho dele está correlacionada ao horário que ele dorme. Olha só, uma pessoa diz aqui, ó, que ela dormia por volta de 2 a 3 horas, mas depois do Today, estou conseguindo dormir 23. Opa, já melhorou bastante. Ainda pode melhorar mais, mas já melhorou muito, já melhorou muito. Então, nós sabemos que realmente o sono tem um papel importante. Primeiro, para ajudar na construção desse tecido muscular, que é o que vai aumentar o nosso metabolismo, que vai ajudar a gente a ter um gasto calórico maior e fazer o controle, né, do peso de uma maneira muito melhor, tá? Ó, o Gilmar está lembrando aqui que a gente tem um programa chamado Restauração do Sono, para quem tem dificuldade para dormir. Depois é só acessar o link lá na bio e aí, né, desembolsar R$ 197 como forma de investimento para você aprender a dormir. O programa normalmente é 597, então tá baratinho. Quem já é aluno sabe que tem muito conteúdo, são quase 12 horas aulas ali no programa de restauração do sono e tem ajudado já muita gente, né? Agora veja, algo importante da gente considerar também é que nesse primeiro tempo de sono é quando nós liberamos, né? Ó, a Maricele disse que o programa é maravilhoso. Legal, Maricele. E aí, tá por Curitiba ainda, Maricele? Tá muito frio por aí ou não? Conta pra gente aí. Quando a gente dorme cedo, a gente ainda tem um outro benefício muito importante, muito importante. Ó, a Débora Mello já está fazendo o programa e para ela tem resolvido o problema do sono e disse que vale o investimento. Legal. Outra coisa muito importante que eu quero destacar sobre o sono para vocês e emagrecimento é o seguinte. Para quem trabalha à noite, daqui a pouco eu falo sobre isso. São Paulo, não está mais em Curitiba então, né? Está em São Paulo e deve estar frio também em São Paulo. E aí, outra coisa importante que a gente precisa destacar com relação ao sono é o seguinte. Veja, um aspecto que as pessoas geralmente não consideram é que no primeiro tempo de sono, nós fazemos uma modulação de alguns hormônios. O que quer dizer isso? Quando nós falamos de modulação hormonal, quer dizer que você vai estar fazendo a regulação de alguns hormônios nesse primeiro tempo de sono. Quais hormônios? Três hormônios. Três hormônios. O primeiro hormônio que eu quero destacar aqui é um hormônio chamado leptina. A leptina é o hormônio do sono, é o hormônio da saciedade, produzido durante esse primeiro tempo de sono. O hormônio da saciedade. O que quer dizer isso? Quem dorme tarde tem dificuldade de se controlar à mesa. Ele vai ter uma dificuldade maior de mandar a mensagem de saciedade tão importante para ajudar no controle do peso. Ontem eu estava conversando com a Lidiane, que é uma das participantes do Desafio Transformação Vital de 28 dias. E ela disse que ontem, né, depois que nós tivemos uma conversa anteontem com os alunos, ela disse que teve a percepção que o problema dela é que ela comia muito rápido e ingeria muitas calorias. E isso fez com que durante essas 2 semanas e meia de transformação vital, ela tenha conseguido somente reduzir 1,6 kg, coisa que eu também acho pouco. Acho pouco. Acho que ela teria que ter reduzido aí já pelo menos 2,5 kg. Porém, ela teve a percepção de que ela não come uma alimentação muito ruim, mas ela come muito rápido. Ou seja, a mensagem de saciedade dela pode demorar a chegar. E isso faz com que as pessoas ingiram um valor calórico maior e isso gera sobra. E essa sobra o organismo deposita. Então foi, né, provavelmente ali um gatilho que acabou gerando uma redução pequena de peso que poderia ter sido maior. Porém, o principal objetivo da Lidiane estar participando do desafio nem era a redução de peso, mas sim o controle de dores de cabeça crônica que ela sofria e agora já não está sofrendo mais. Então vale a pena você assistir. Está postado tanto no Insta quanto no YouTube. No YouTube a imagem fica um pouco melhor porque a câmera é em outro plano, então ajuda bastante a gente ter um melhor desempenho lá no YouTube do que no Insta, onde a gente fica tentando achar o espaço da câmera, tá? Então quem não assistiu, assista, vai valer a pena.
E isso é importante, então. Durante o sono, nós aumentamos essa leptina, que é o hormônio da saciedade. A gente consegue se controlar com um volume menor de alimentos, algo muito importante para nós, então. O segundo aspecto é que durante o sono nós diminuímos a grelina, que é o hormônio da fome. Então, veja, esses dois hormônios eles estão correlacionados a eu conseguir ter uma saciedade com um volume menor, né, e ingerir uma quantidade de calorias menor. Então, o sono realmente tem um papel muito importante na questão do controle do peso. E o terceiro hormônio é o cortisol. Aí nós já vamos falar de um hormônio que é problemático. Por quê? Quando o cortisol se eleva, nós vamos ter vários problemas, vários problemas. Quais problemas, Ricardo? Destaca aí para nós, então. O primeiro problema é o seguinte: o cortisol ele gera resistência insulínica. Então, lembra que no começo dessa live, falando com a Marta, uma pena que ela caiu, não conseguiu voltar, mas no começo da live nós estávamos falando justamente com a Marta sobre esse aspecto de nós termos uma dificuldade de trabalho da insulina pelo aumento de peso, aquela camada de gordura em volta da célula. E aí eu tomei como um exemplo a insulina como sendo um carro que estava transportando o passageiro que era a glicose e precisava achar aquela vaguinha de estacionamento para poder estacionar ali na célula e a glicose entrar. Quando nós mantemos o nosso nível de cortisol elevado, é como se a gente congestionasse o trânsito. Então, além de ter o problema da falta da vaga de estacionamento lá para a insulina, ainda tem um trânsito congestionado, que faz com que nós tenhamos essa dificuldade de transportar a glicose pela corrente sanguínea até chegar lá na célula. Ó, o Gilmar postou aí o link para quem quiser assistir, né, o de ontem à noite com a Lidiane, foi muito legal, o bate-papo foi fantástico, pessoal, vale a pena vocês assistirem, quem não assistiu, tá? E aí, entre, assista depois, arranje um horáriozinho aí, né? É uma hora e um minuto de programa, mas vale a pena, tem muita informação legal e tem uma história fantástica de superação ali, de melhora em 2 semanas e meia. É incrível como é que o nosso corpo reage rápido. Então, esse aspecto do cortisol congestionar o trânsito, ele faz com que o nosso cérebro entenda o seguinte: está faltando insulina. Está faltando insulina. Como a glicose não tem chego dentro da célula, estou gerando dois processos de resistência, um pelo aumento de peso e essa camada de gordura em volta da célula, o segundo, o nível de cortisol elevado. O cérebro entende, está faltando insulina, manda mensagem para as células betas lá dentro, né, do seu organismo para poder estimular as células betas que ficam no pâncreas produzir mais insulina, e você começa a aumentar o nível de insulina. E vai gerando um quadro que a gente chama de hiperinsulinemia, ou seja, um aumento da insulina. O que isso gera? Aumento de insulina gera formação de gordura. Nós que queremos, né, controlar o peso, ou reduzir o peso e assim por diante, precisamos criar esse grau de consciência. Eu quero manter o meu. Você talvez queira emagrecer e manter, obviamente, os resultados. Então, eu preciso criar esse grau de consciência. Um menor nível de insulina é muito importante para mim. Como é que eu consigo esse menor nível de insulina? Fazendo atividade física, controlando muito bem a quantidade de carboidrato que eu como e o tipo de carboidrato que eu como. Isso é muito importante. Não é qualquer tipo de carboidrato que se pode comer, porque eles têm absorção rápida. E esse índice glicêmico elevado, ou seja, essa questão de absorver muito rápido no intestino, gera estímulo para produzir mais insulina ainda. E quem dorme tarde já começa a gerar essa resistência insulínica. Então, o sono é muito importante para o processo de emagrecimento. E agora tenho ainda mais 15 minutos e quero trabalhar nesse período falando sobre a questão de alimentos, onde a Marta trouxe justamente a questão da dificuldade da combinação do alimento. E sabe, combinar alimentos, eu falo que é um dom que você precisa desenvolver, né? É algo muito importante. O grande problema é que hoje, se alguém entra, por exemplo, numa fila de um restaurante self-service e ele vai passar ali ao lado, né, daqueles richôs onde estão servidos o alimento, ele tem dificuldade de olhar para o alimento e saber o que é carboidrato, o que é proteína, o que é gordura, quanto que eu preciso de carboidrato, quanto preciso de gordura e assim por diante. Então, se você tem um papelzinho, uma caneta aí na mão, aproveite para fazer a anotação agora. Acho que vai ser bem legal esse momento aqui do Today de hoje. É pena que a Marta não está, mas eu espero que depois ela volte e consiga assistir tudo para que ela tenha realmente o resultado que ela espera. E agora eu vou trabalhar justamente aquele aspecto que eu consegui colher dela, que era a dificuldade de fazer a combinação de alimentos. Então, veja só. Carboidrato. Vamos fazer uma brincadeira aqui, ó, no carboidrato, né? Onde estão e quem são?
onde estão e quem são. E eu faço isso muito com criança, quando eu vou dar aula para criança, né, e ajudar elas a entenderem que elas precisam olhar para o alimento, saber o que elas estão comendo. Porque é lá na infância que a gente começa um processo de educação nutricional, na verdade. Responsabilidade seria dos pais. O problema é que a maioria dos pais também não tem o conhecimento suficiente para poder orientar os filhos nesse aspecto. Eu já insisti com alguns colégios e tentei, em uma época, colocar uma disciplina de educação nutricional, onde a gente começaria trabalhando desde a infância até pelo menos o final do ensino fundamental, até o ensino médio, uma disciplina de educação nutricional dentro da escola. Acharam ótimo a ideia, mas não implementaram. Então, quer dizer, não acharam ótimo. Se tivesse achado ótimo, teriam implementado. Disseram, nossa, a ideia é fantástica, é muito bom e tal, mas não implementou, não adianta nada. Ideia fantástica que não vira, né, uma prática, não resolve nada. Mas educação nutricional é muito importante, é muito importante. Então, muitas vezes eu vou dar aula para criança. Quando eu vou dar aula para criança, a gente trabalha essa questão aí de onde estão e quem são. Onde estão, quem são. Então, vamos trabalhar com isso agora. Onde estão os carboidratos? Os carboidratos, eles estão nas frutas, nos cereais, nas raízes e tubérculos, ok? Então, essas são as fontes de carboidratos. Onde estão? Frutas, cereais, raízes e tubérculos. Quem são? Quem são agora os carboidratos? Tá? Frutas eu não preciso explicar, né? Obviamente, você sabe quais são as frutas. Mas os cereais, né? Então, vamos lá. Os cereais são arroz, trigo, aveia, centeio, cevada, quinoa e amaranto. Então, esses são cereais, né? Esses cereais são fontes de carboidrato. Três desses cereais, além de serem fontes de carboidrato, também são fontes de proteína: aveia, quinoa e amaranto. Então, quando eu coloco, por exemplo, aveia na minha alimentação, eu já vou estar oferecendo uma fonte de carboidrato e uma fonte de proteína. Esse aspecto é muito importante na hora de nós montarmos o cardápio, sabendo fazer as combinações corretas. Hoje, como nutricionista, eu não faço prescrição de cardápio, eu ensino as pessoas a montarem cardápio. E eu estou fazendo justamente isso agora. Então, aproveite ao máximo esses 12 minutos que nós ainda temos, ok? Outro aspecto muito importante aqui é que, além dos cereais, nós temos raízes e tubérculos como fonte de gordura. E quais são, então? Quem são, onde estão, né? Onde estão essas fontes de carboidrato aqui, que são as raízes e tubérculos? Batatas, e quando falamos de batatas, falamos de batata inglesa, falamos de batata doce, falamos da batata Yacon, que é uma muito utilizada por diabético, e também falamos da batata baroa, ou mandioquinha salsa para algumas pessoas, tá? Além disso, ainda temos a mandioca, o cará e o inhame. Essas são as principais fontes de carboidrato que nós temos na nossa alimentação. Quando eu olho para os carboidratos, eu preciso lembrar algumas coisas importantes. Para que serve o carboidrato? O carboidrato ele serve para gerar energia. Eu preciso de energia. É a partir do carboidrato que o nosso organismo vai produzir a energia que precisa, o ATP, a partir da glicose fornecida por esse carboidrato. Então, nós precisamos do carboidrato. E nós vemos hoje algumas linhas de pensamento que dizem que nós temos que fazer dietas low carb, dietas no carb, ou seja, sem carboidratos, né? E isso eu me preocupo. Porque tem uma pesquisa que mostra que 40%, menos de 40% das calorias provenientes do carboidrato aumenta o risco de morte precoce. Então, com certeza, quem morrer vai ficar magrinho, né? Vai ficar só osso, não é nem pele e osso, né? Então, cuide, né? Não é esse o propósito. Nós precisamos de carboidrato e, obviamente, eu, com um pensamento cristão, entendo que se Deus permitiu, né, ou ele fez esses alimentos, ele está dando permissão para que a gente coma. A questão é que a gente come de maneira exagerada, de forma desequilibrada, e a gente só precisa fazer alguns ajustes, né? Então, 40% das calorias deveria vir do carboidrato, sempre levando em consideração a qualidade do carboidrato, a quantidade de fibra presente nesse carboidrato e ainda levando em consideração a velocidade de absorção dele a nível intestinal. Isso é muito importante para nós, tá? Então, veja, esses carboidratos que eu disse, nem todos eles são indicados para pessoas, por exemplo, que querem perder peso. A batata inglesa, por exemplo, não seria uma opção para nós. A batata inglesa tem uma absorção muito rápida no intestino. E quem quer emagrecer, eu não sugiro a inclusão da batata inglesa
no seu cardápio. Agora, quem precisa ganhar peso porque está abaixo do peso, esse deve comer bastante batata inglesa, mas claro, associado com atividade física de musculação, né? Senão, você não vai ter condições de aumentar o peso. De maneira saudável, claro, a gente quer produzir músculo. Agora, olha só, de manhã, seria muito legal que a gente trabalhasse da seguinte forma, que a gente usasse 2 fontes de carboidrato no máximo. E se nós vamos trabalhar com 2 fontes de carboidrato pela manhã, uma delas deve ser proveniente das frutas e a segunda fonte eu escolho entre essas que eu citei, cereais, né, e raízes e tubérculos. Então, quando a gente vai para o Nordeste, a gente percebe que o povo gosta muito do cuscuz. O cuscuz é feito de milho. E o milho é uma fonte de carboidrato, é um cereal. Porém, o cuscuz ele é feito com um milho que é refinado. Então já não tem mais fibra. Como que nós fazemos aqui para poder fazer um cuscuz que seja nutritivo, que tenha absorção lenta e que sustente de verdade? A gente usa aveia junto com a massa do cuscuz e faz com que a gente tenha essa condição. A Josi pergunta como é que pode ter uma consulta, né? Falar comigo no particular. Então, você pode entrar em contato ali pelo direct do Insta e mandar uma mensagem para mim. Eu te passo o contato da minha esposa, né? É ela quem faz agendamentos e monta a minha agenda de consultas, tá bom? E aí eu passo o contato dela depois. Mas se você procurar aqui no Insta, você vai achar também, @netrocha, net, N-E-T-H. Então, nós podemos usar aveia junto com o cuscuz e isso daí faz com que ele fique muito mais nutritivo. Não estou falando que é para usar 50-50, mas pelo menos 25% ali da massa que você monta, você coloca aveia. Eu acho que fica muito legal. E a gente faz o cuscuz temperado já, né, colocando tomate, coloca orégano, azeitona, às vezes coloca o tofu já junto, que já joga mais proteína ali dentro dessa composição, e aí ajuda bastante, né? E fica gostoso, eu pelo menos gosto, né? Ó, a Ariane disse que fica muito bom cuscuz com aveia. Legal, Ariane, que bom. A Ariane é uma pessoa fantástica, pessoa que tem conseguido resultados absurdos aqui, com muito pouco tempo, né, que eu tenho acompanhado a Ariane, ela já mudou totalmente a vida dela. Estou tendo que dar alta para ela já. Então, olha só. Você enviou uma mensagem para a NET, ela não entrou em contato, não retornou. Então, eu vou falar com ela, Josi. Vamos tentar dar um jeito. E outro aspecto aqui que nós precisamos considerar, então, é o seguinte: de manhã, no máximo 2 fontes de carboidrato. No almoço, o ideal é apenas uma fonte de carboidrato. Então, isso é importante a gente pensar. Veja, conforme as horas do dia vão avançando, nós vamos tendo uma necessidade calórica menor. E isso faz com que a gente tenha que ter um cuidado maior com as refeições de almoço, principalmente com a refeição da noite. É onde a gente enfia o pé na jaca e comete as atrocidades para quem quer reduzir peso. Então, esse horário é muito importante. O horário da noite, ok? Quando a gente olha para o almoço, então, o ideal é apenas uma fonte de carboidrato, isso é o ideal. Se a gente for usar, por exemplo, o macarrão, eu posso também comer pão, porque os dois vêm do trigo, então é a mesma fonte, só estamos dividindo e comendo menos macarrão para poder comer o pão ou comer uma crostata de entrada, alguma coisa desse tipo. Agora, se for comer o arroz, aí já não dá para comer o macarrão. Se for comer o arroz, já não dá para comer a batata. Não dá para conciliar arroz com mandioca. Então eu preciso ter essa noção. O que acontece é que o carboidrato não faz mal. Mas esses erros de você combinar, por exemplo, 2 fontes de carboidrato faz com que você coma muito carboidrato naquela refeição. Teu organismo pensa assim: eita, por que que o Ricardo está comendo tanto carboidrato? Senão que ele não sabe quando vai comer carboidrato de novo, então eu vou guardar. E a gente já viu nessa live que boa parte do carboidrato que vai para o fígado vai ser transformado em triglicerídeo, então favorece o ganho de peso. Então esse ajuste é muito importante. Quando chega no período da noite, a gente já deve comer uma, no máximo 2 fontes de carboidrato, sendo que se for comer duas, obrigatoriamente uma tem que ser fruta. A mesma coisa da manhã, então, ok? Então eu posso comer banana com aveia à noite? Claro que posso. São 2 fontes de carboidrato, mas uma é fruta e a outra é aveia. Tá acabando, tem 5 minutos. Estou correndo aqui para a gente tentar finalizar. Outro aspecto, então, ó, fechamos o carboidrato, vamos para a proteína agora. Quais são as fontes de proteína? Né? Quem são, onde estão? As fontes de proteína podem ser de origem animal ou origem vegetal. Origem animal, carne, queijo, leite e ovos. Origem vegetal, aveia, quinoa, amaranto, que são cereais, e as leguminosas, feijão, grão de bico, lentilha, ervilha, soja, tremoço e amendoim. Essas são as boas fontes, aí, então, de proteína para nós. Eu sou vegetariano, então, como vegetariano, minhas fontes de proteína são todas de origem vegetal.
e não tenho carência de proteína, né? Tenho conseguido suprir a minha necessidade proteica. Obviamente que se eu quiser ganhar músculo, talvez eu tenha que associar uma proteína, no uso de um suplemento, porque não vou conseguir fechar a quantidade nem de calorias, nem de proteína através de uma alimentação. Por quê? Porque a minha demanda é muito alta, né? E aí a gente tem que cuidar. Não. A Cris Kelly está por aqui. Que legal, Cris, né? E ela disse que a nutricionista pediu para aumentar o carboidrato porque o organismo estava é, armazenando. Então, ela pediu para aumentar o carboidrato. A gente pode aumentar, Cris, até um certo nível. 40% eu acho que é o ideal de carboidrato. Né? Saudade, Cris. Manda um abração para o Messias, né? Saudade de vocês, amigos de Maringá. Eu gosto muito desse pessoal. Gente boa demais, né? E quando a gente olha para a proteína, de manhã a gente tem que oferecer 2 fontes de proteína, no mínimo. No almoço, 2 fontes de proteína também. E no jantar, 1 fonte de proteína. O que quer dizer isso, então? Que de manhã, se eu comer banana, 1 fonte de carboidrato, aveia, 1 fonte de carboidrato, mas também é 1 fonte de proteína, com pasta de amendoim, que é 1 fonte de proteína, com 1 fonte de gordura também, eu já tenho uma refeição completa. Já teria uma refeição completa. Então, olha, isso é muito legal. Olha o que a Ariane disse, que a personal dela está impressionada com o desempenho dela, melhorou muito depois que se tornou vegetariana estrita. Olha que legal. Então, tem gente que acha que vegetariano não tem força. Uma balela. Tem um cara que é um dos mais fortes do mundo, que é um alemão, e ele é vegetariano. Então, esquece esse negócio, é tudo mentira. Outra pesquisa também diz que os gladiadores eram vegetarianos. Pô, os caras que ficavam lutando em arena com um leão ou se matando ali, os caras eram fortes pra caramba e era tudo vegetariano. A base da alimentação deles era cevada. Pesquisas já provam isso porque eles descobriram um nível elevado de estrôncio nos ossos dos vegetarianos, o que é compatível com uma dieta, né, dos gladiadores, quer dizer, o que é compatível com uma dieta vegetariana e a principal base de estrôncio deles ali era cevada. Então, para com isso, né? Não precisa comer proteína de origem animal para ter bom desempenho. É claro que eu não sou contra você comer proteína de origem animal. Eu simplesmente estou falando dos benefícios que eu tenho depois que me tornei vegetariano. O cavalo tem força e é vegetariano também. Os animais mais fortes do mundo, todos eles são herbívoros, né? O elefante, rinoceronte, hipopótamo, todos eles são herbívoros. Fontes de proteína, então, tanto de origem animal quanto de origem vegetal, mas tem que fazer essa combinação. 2 proteínas de manhã, 2 proteínas no almoço e 1 fonte de proteína à noite. Ah, por que menos proteína à noite? Porque a proteína tem uma digestão lenta e pode interferir na sua qualidade de sono, e eu já disse que para emagrecer tem que cuidar do sono. Último aspecto, só tem mais 1 minuto e pouco, questão da gordura. Quem são, onde estão, né? Quem são as principais fontes de gordura? As oleaginosas, né, que vêm tanto das castanhas quanto das sementes, mas também frutas. Então eu tenho amendoim, eu tenho todas as castanhas, eu tenho semente de girassol, semente de gergelim, semente de abóbora, tenho a chia, a linhaça, tenho também o abacate, tenho o coco, né? Os tubérculos, eles são fontes de carboidrato, Hélida. E aí eu tenho também, então, o coco, tenho o buriti, tenho o pequi. Essas são as principais fontes de gordura. Gordura. Agora eu tenho 1 minuto e 57. Quando a gente pensa em gordura, de manhã, 1 fonte de gordura suficiente. No almoço, 1 fonte de gordura suficiente. E no jantar, nenhuma fonte de gordura. Isso seria o ideal. Por quê? Porque a gordura tem digestão lenta. E à noite, nós precisamos comer uma alimentação mais lenta para não interferir na qualidade de sono, tá? E aí, veja, a única fonte, né, que a gente colocaria de gordura à noite, se você quiser, é o abacate, porque ele não é tão concentrado em gordura quanto as outras fontes de gordura. Então, abacate à noite dá. Muitas vezes, minha janta, o que que é? Pãozinho integral, aí eu passo o hummus, que é a pasta de grão de bico, rica em proteína, e coloco as fatias de abacate por cima e vou comer um pãozinho torrado, né, com hummus e abacate. Então essa é muitas vezes a minha janta, tá? E aí preciso marcar tudo isso, Ricardo, para não esquecer. É isso aí, por isso que eu falei papel e caneta. Não venham para o Today sem papel e caneta. O tempo é curto, mas acho que foi muito legal, foi muito produtivo hoje. Estamos aí com 47 minutos para poder encerrar. Quero muito que a Marta possa assistir depois, né, o restante da live que ela perdeu, que ela não pôde assistir, porque eu expliquei sobre a combinação de alimentos que ela disse que é a maior dificuldade que ela tem, tá? Na semana que vem, pessoal, nós estamos vendo para fazer o Today de uma forma diferente, né?
nós estamos com 28 pessoas que estão participando lá do desafio da transformação vital. Eu preciso mostrar o resultado dessas pessoas. 21 entraram no início, depois tivemos 2 desistências, ou seja, 19, depois completei o quadro. Então eu queria ver se na semana que vem e na outra semana, no Today, eu conversasse com essas pessoas que estão participando do desafio. Então aguarde, a gente vai ter novidades. Um bom dia para todos vocês, um abraço. Tchau, tchau.